Olá pessoal, bem-vindos a 2017, bem-vindos ao nosso primeiro programa do ano. No ano passado, nos nossos 2 últimos programas, nós mostramos a execução dessa mesa de jantar feita com o antigo painel que estava aqui na oficina. E deixamos agora para o início do ano para fazer o acabamento dessa mesa. E nós vamos usar uma resina de poliéster, que é essa resina grossa aqui. E como eu falei lá no início do projeto, a gente ia ter aqui a presença do Eduardo, da Jim Clay, que é quem está nos fornecendo essa resina e principalmente vai nos tirar as dúvidas em relação a esse processo. Então ele vai nos ajudar. Entra aí, Eduardo. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Olá galera, tudo bom? Eduardo tem uma empresa que vende resinas, além de outros materiais. Acho que é interessante você se apresentar e falar que tipo de produto você vende e para que finalidade, porque acho que pode ajudar muita gente. Maravilha. Então, eu tenho uma empresa, eu fabrico materiais para escultura. São massas de modelar, nós temos silicone, resina, ferramentas de escultura, tudo relacionado ao universo de escultura. Tá? Então, a gente fornece para basicamente todo mundo no Brasil, escolas, pessoal hobbyista, agências de publicidade, desenvolvedoras de produto, enfim, a gente atende todo mundo. Legal. O Eduardo então vai nos ajudar a iniciar esse processo de aplicação da resina. Essa mesa eu tenho ela fechada por baixo com um compensado, então ela não vai vazar no meio da mesa. Mas nas bordas pode ser que pingue alguma coisa. Então nós protegemos ao redor da mesa com uma folha de papel craft. Porque se pingar não vai estragar o chão. Outra coisa são os equipamentos de proteção que você deve usar ao manipular essa resina. Luva, uma luva um pouco mais resistente. Isso aqui é tipo uma luva de limpeza, de látex, de vinil, para que você não pegue na resina com a mão. E é interessante você usar uma máscara para gases, justamente porque a resina tem um cheiro forte. Nós não vamos usar a máscara porque a gente vai estar falando o tempo todo. Exato, falando para vocês os detalhes aqui da aplicação, para justamente esgotar todas as possibilidades de dúvida. O que mais que eu esqueci? É sempre bom ter um pote com um thinner, porque vai chegar um momento que a resina vai virar uma gelatina. Um pouquinho antes desse momento, você dá para perceber isso, você lava o pincel com thinner, para você poder reutilizar o pincel, senão é um pincel por vez. Outro detalhe é com relação à mistura da resina, que é catalisada, com o seu catalisador. Se você despejar o catalisador, por exemplo, na embalagem da resina e chacoalhar a resina, você consegue homogeneizar a mistura. Porém, você vai gerar uma quantidade de bolhas maior. E quando você aplicar isso em cima da superfície, aqui no caso a da mesa, você vai ter que administrar essas bolhas para que elas não fiquem, depois de seca, a resina fique cheia de bolhas. Então, a sugestão do Eduardo é que a gente ponha numa vasilha e misture o catalisador com cuidado, usando, por exemplo, uma espátula. Com relação à quantidade de resina que a gente vai precisar para fazer essa mesa, a gente fez uma estimativa, até foi sugestão do Eduardo. A gente tem aqui 20 quilos de resina. Cada pote desse tem 1 quilo, não é isso, Eduardo? Isso. Mas tem um pouquinho ali guardado para uma emergência, porque a hora que você estiver aplicando, se faltar, isso vai ser um problema. Então, eu acho que é uma dificuldade isso, né? É difícil dosar a quantidade de resina que vai, porque assim, se você fizer 1 milímetro de espessura, vai X quilos de resina. Se você fizer 2 milímetros, vai o dobro de resina. Então, como a mesa tem algumas imperfeições, tem umas frestas, tem uma madeira um pouco mais alta que a outra, a gente vai ter que descobrir isso na hora que vai fazer. O Eduardo trouxe um secante. Isso. É um acelerador. É o DMA. Ele faz a resina secar mais rápido. Tá? Mas isso aqui, assim, você vê que o potinho é bem pequeno. Isso vai 1 gota, 2 gotas por quilo de resina. É bem pouquinho. E a gente está usando o catalisador, que é o Butanox. É um catalisador mais forte também. Porque como é uma superfície aberta e a camada de resina vai ser fina, ela tende a demorar mais tempo para secar. Então, por isso que o catalisador mais forte é o acelerador para acelerar
e para a gente não ficar aqui muito tempo fazendo isso. A resina, quando começa a catalisar, o processo, é uma reação química e ela esquenta. A sugestão dele é que você não faça, por exemplo, 2 potes juntos ao mesmo tempo, porque ela vai, quanto mais resina você catalisar... De uma vez mais rápido ela cura. Esse catalisador são 20 gramas para 1 quilo, que é normalmente a catalisação que se faz para fibra de vidro. Tá? Porque como isso é uma camada fininha, você tem que forçar um pouco mais a catalisação. Isso aqui tem que misturar bem o fundo e bem as bordas. Eu sempre falo para os meus clientes, o pessoal tem mania de misturar só o meio. E não se preocupa com as bordas. Aí no meio fica bem catalisado e nas bordas não. Essa primeira camada é importante encher todas as frestas, no caso dessa mesa, que tem várias frestas de diversos tamanhos diferentes. Um detalhe, aqui já está começando a gelificar. Isso aqui é a aparência, né? É uma gelatina mesmo. Então quando começar a gelificar, você deixa. Porque aí a outra resina vai cobrir e vai se misturar. Vocês estão vendo o Ney fazendo uma decoração com folhas secas, vermelhas. Essa mesa é para a casa dele e a esposa dele quis fazer essa decoração dentro da resina. Então é isso que ele está colocando agora. Ele está colocando as folhas, ela está grudando na resina que já foi passada e o Eduardo está complementando, ou seja, encharcando a folha para que ela fique aderida na mesa. O que você pode falar do que está acontecendo aqui agora? Então, nós aplicamos 4 kg de resina, cobrimos tudo, ainda tem frestas para ser preenchidas, só que a resina está toda gelificada no momento. Então já aplicamos as folhas, então nós vamos esperar ela endurecer um pouco mais para depois aplicar outra. Porque se aplicar agora a gente vai ficar mexendo, vai acabar soltando a que está embaixo. Estragando a de baixo. Isso, então é melhor deixar ela quietinha um pouco, a hora que ela estiver mais seca, mais para seca do que continua entrando com mais. Continua colocando mais resina. Mais uma dica em função do processo aqui de aplicação da resina. Quando surgirem bolhas, e no caso aqui já está gelificado, você pode cortar essa bolha. No caso aqui a gente está usando um vazador. Isso. Então você corta, vai ficar uma rodelinha e você tira. Depois ela preenche. Depois a outra resina que for entrar, porque ainda falta colocar resina, essa resina vai preencher e essa rodelinha que saiu onde tinha uma bolha vai se completar. Então a proposta agora é catalisar 5 quilos de uma vez só, porque vai ser uma ação rápida. Então é misturar esses 5 quilos e jogar, espalhar, e deixar ela espalhar, que já vai ser provavelmente a última camada, que é o que vai dar a superfície plana e lisa que a gente quer. Bom, pessoal, depois de algumas horas em cima aqui da mesa, colocando as camadas de resina, a gente está dando por encerrado o processo de aplicação da resina, mas agora ela tem um período aí de cura, e pelo fato da gente ter acelerado o processo com aquele acelerador, aquelas 2, 3 gotinhas que foram colocadas, ocorreram alguns problemas que são resolvíveis. Então, a gente encerra por aqui.
E num próximo programa a gente vai mostrar esse problema para vocês e como resolver, porque isso certamente pode acontecer com vocês. Certo? Isso aí, é isso aí. Muito obrigado por ter ajudado a gente nesse trabalho. Imagina. E ordens, sempre que precisar. O pessoal, se quiser entrar em contato com você, é só entrar no nosso site www.jimclay.com, tá? É Jim, D-I-M, jimclay.com. Um grande abraço, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal caso vocês não sejam inscritos e deem aquele joinha pra gente. E até um próximo programa. Falou, galera. Isso aí.